Olá, meus caros, meu nome é David Alós e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Underdog Studio e desta vez para falar do tão aguardado brasileiro Júnior de Powerlifting. Tá? Neste vídeo será um vídeo de 15 questões a serem respondidas neste brasileiro Júnior. Sub-Júniors, calma. Mais para frente terá um vídeo somente sobre... Na verdade, não é somente sobre a divisão sub-júnior, também iremos falar sobre a divisão universitária, mas por hoje será apenas a divisão júnior, semana que vem europeu, e aí sim, finalmente estará chegando a sua hora, meu caro sub-júnior. Mantenha calma, você é jovem, você precisa ter calma neste momento da vida. Sei que são muita adrenalina, são os hormônios, estão à flor da pele, mas você precisa manter calma. A sua hora vai chegar, mas nesse vídeo de análise, irei falar apenas sobre o Brasileiro Júnior. Estamos aí próximo a dar início à nossa cobertura do Brasileiro Júnior. Estamos aí em meio ao Campeonato Europeu, onde infelizmente levamos um belo de um strike da EPF, então não temos mais como estar fazendo transmissões ao vivo. Na verdade, pegou um gancho de 90 dias, a gente pode transmitir daqui a 90 dias, só que, cara, aí já deu uma brochada, entendeu? Aí já deu uma brochada, então esse lance de transmissão vamos deixar um pouco mais de lado, vamos focar no nosso conteúdo aí programado, que sai toda semana. Temos aí o podcast na segunda-feira, o vídeo de análise na quarta, vídeo informativo na quinta e no domingo, entrevista com os atletas, tá? Então a gente vai se manter nesta programação, tá? Vamos nos manter nesta programação, já que não teremos mais transmissões, tá? Por um tempo indeterminado as transmissões estão encerradas, mas de qualquer forma se inscreva aí no canal da Underdog Studio, tem muito conteúdo saído. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo de análise aí para você mostrar para o seu amigo sobre o campeonato que você está a vir disputar, e também para você mostrar para o seu rival aí, ver quem eu estou hypando mais ou não. Não é nem um vídeo muito de previsões, tá? Um vídeo sobre questões que a gente tá... Pelo menos eu estou curioso para ver o que será respondido a partir deste Campeonato Brasileiro Júnior. E lembrando você aí, precisa de um treinador, quer iniciar no powerlifting, seja de maneira competitiva, se tornando um atleta de fato, estando aí, entrando no circuito aí de competições, ou apenas competindo de forma ali ocasional, focando mais ali nos seus treinos, mais em ingressar o powerlifting em sua vida. Considere fazer parte da Underdog Crew, a equipe da Underdog. Aqui embaixo na descrição tem um link, você entra nesse link, abrirá um site com uma aba, você entrando lá no Seja Um de Nós, vai abrir um formulário, você preenche seus dados e nós entraremos em contato para você fazer parte aí da equipe da Underdog Crew. Em breve estará começando os campeonatos estaduais, aí, o segundo semestre, então já inicie a sua preparação a partir de agora. Se você quer competir, inicie a partir de agora. Se você quer ter o primeiro contato com o esporte, não tenha medo. Venha que nós da Underdog Crew iremos trabalhar em conjunto com você em prol dos seus objetivos e estaremos aí cuidando do seu caminho, da sua trajetória em direção a eles, tá? Então aí, alunos também da Underdog Crew tem descontos com o Joca Gomes Nutri, né? Um maior nutricionista do powerlifting brasileiro, e também com o Ismael Espinosa, o índio, fisioterapeuta aí, que cura até dor de amor, cara. Até dor de amor o índio está aí para curar. E também você aí que está acompanhando, se você precisa, ó, pare de sonegar impostos que o leão vai te pegar, cara. Entre em contato com Gui Menezes Pro no Instagram, contador mais forte do Brasil. Ele está ali à disposição para ajudar com você com as suas finanças aí, o contador mais forte do Brasil. Entre em contato com Gui Menezes Pro para você aí ter auxílio com suas finanças pessoais, com sua empresa, sua federação, enfim, você pode entrar em contato lá com Gui Menezes Pro no Instagram. Fala que veio da Underdog, escutei lá na Underdog, lá tô ouvindo. Eu gostaria de adquirir os seus serviços. Outra questão também, tá? Estaremos, ainda não sei se será eu ou o Bernardo, para ser honesto com vocês, mas estaremos no campeonato na quinta-feira, tá? Campeonato Brasileiro Júnior. Então, se você quer a sua camisa da Underdog Crew, você pode estar reservando aqui com nós iremos levar, tá? A gente não vai estar levando um monte de camisa, né? Só quem comprar lá, quem deixar reservada a sua, a gente vai lá, leva.
uma unidade, tá tudo na promoção, tá? Uma unidade por R$ 79,90 e 2 unidades por R$ 139,90. De barbada, no preço normal R$ 99,90 e a gente tá fazendo aí um desconto de R$ 79,90 para quem for buscar aí no Campeonato Brasileiro Júnior. A sua camisa da Underdog, uma das camisas, cara, a camisa mais bonita no Powerlifting brasileiro, qualidade altíssima. Então você adquire lá no Instagram, me chame ali em alos.underdog que eu estarei fazendo esses ajustes aí com você para você adquirir a sua peita da Underdog. Mas, cara, vamos para o vídeo? Vamos falar sobre as 15 questões a serem respondidas neste Brasileiro Júnior. Começando, a 15ª, Beatriz Tavares conseguirá repetir os feitos da Sub-Júnior? Ela que está indo para o seu primeiro ano de Júnior, foi campeã nacional, foi campeã sul-americana ano passado, tem aí um PE de 322,5 kg, tem os recordes nacionais de agachamento com 127,5 kg e de total com 322,5 kg. E a grande questão que fica é: será que Beatriz irá repetir essa sequência de vitórias na Júnior? A gente sabe que essa transição de Sub-Júnior para Júnior, sempre não tem essa transição assim de divisões, ela tende a ser um pouquinho mais complexa, porque você está se colocando em uma realidade diferente que você estava antes na sua divisão. Mas a Beatriz, cara, ela terá uma adversária na Júnior que é a Pietra. Essa será a adversária dela neste brasileiro. A Pietra, que tem um total ali na nominação de 377, eu creio que seja 377,5, né? Ele não tá aparecendo os quebrados aqui na nominação, então acho que provavelmente deve ser 377,5. Acho que se conferir aqui agora, deixa eu ver. É 377,5. Então a Beatriz vai ter que apresentar aí uma evolução boa nessa transição de Super Júnior para Júnior, para conseguir de fato aí manter esse padrão de vitórias que ela estava tendo. Então o primeiro questionamento que nos fica é: será que Beatriz Tavares conseguirá manter os feitos? A gente vai descobrir isso no Brasileiro Júnior. Próximo, 14ª questão que a gente vai ter aí: Gabriel Skrusdeliauskas fechará 600 quilos de total. Será que vai chegar nos tão sonhados 600 quilos? Ele que tá com esta meta aí, colocando a culpa em nós que zicamos. Eu não ziquei, cara. Eu analisei, eu falei, cara, parece pouco provável para o Brasileiro Open. Pelo treino lá que ele tinha feito acho que foi 600, inclusive. Cara, não parecia que seria algo replicável em uma competição. De fato, não foi, infelizmente, né? Não quero estar certo sempre. Nesses momentos eu prefiro estar errado, mas eu estava certo. E veremos como é que vai sair nesse Campeonato Brasileiro Júnior, né? A gente tem aqui a competição dele na Open, na qual ele foi segundo colocado ali. Fechou com 585 quilos. Vamos ver aí o agachamento dele de 207,5 kg. Gabriel Skrusdeliauskas. Ele talvez tinha um pouquinho mais de margem, mas ele deu uma travada ali, deu pra ficar bem claro ali o stick point dele, ponto de conflito. Aí tem 135, que era a carga que eu imaginava pelo treino dele, que seria o máximo dele de supino. Foi um movimento consistente, mas não sei se teria muito mais do que isso. E aí o TR de 235, 232,5. 232,5, né? 235 não, rapaz. É 232,5. Ele pareceu um terra fácil, né? Tanto que ele saltou depois para 145. E não pareceu loucura, né? Que, não, tá, ele vai fazer esse 245. Só que na verdade não, né, cara? O 245 eu acho que mal saiu do chão e o 247,5 não saiu também do chão. Então, assim, o que acontece? Eu não sei se compensa muito, né? Tipo assim, botei essa questão aí porque é algo que rodeia os pensamentos de Skrusdeliauskas. Sei que isso tá na mente enquanto você dorme, Skrusdeliauskas. Eu não sei quanto que vale, cara, ficar se apegando a essa marca de fato. Ele é o grande favorito a vencer a Júnior. Dificilmente vai ter alguém ali que vai se aproximar dele. Ele é um dos principais 66 do Brasil, ali junto com o Eudes, com o Ghisoni.
Acho que são os 3 principais nomes da 66. O que já é algo considerável, visto que ele é um atleta júnior e não tá nem... Acho que, se não me engano, ele tem mais uns 2 anos de júnior ainda. Deixa eu confirmar aqui, Gabriel Skruzeliauskas. Ele tem mais... Tem mais um ano de júnior. Tem esse mais o próximo ano de júnior. Então, cara, tá tranquilo, sabe? Eu acho que compensaria muito mais ele não se colocar essa marca de 600 e aí tentar de qualquer forma levar os números a isso. Eu acho que seria uma cagada, mas sim só explorar a força dele, né? Ver o que ele consegue de fato tá apresentando no tablado. Eu acho que, pensar ali em um 220 ali, de terceira pedida, algo talvez um pouquinho mais ali, uns 222,5, eu não acho loucura, tá ligado? Eu não acho loucura. 135 eu acho bem honesto, tá? Eu acho que essa repetição, essa carga pro brasileiro júnior seria ok. Eu acho que só talvez ali no terra, talvez pensar ali em uma expectativa não tão alta, né? Porque, tipo, ele botou um 245, então provavelmente estava pensando no mínimo em um 255. Ah, não sei, cara. Também depende muito da escola, né, cara, de jogo em si. Mas eu acho que vale muito mais a pena ele pensar, não pensar nos 600 e pensar, tipo assim, nossa, vou tentar aqui explorar o meu máximo. Já sou ser provavelmente campeão, então vou tentar expressar o meu melhor, vou pensar, eu acho que vale mais a pena ele pensar na divisão dele do que propriamente pensar na Open, entendeu? Por mais que ele esteja perto. Essas coisas do tipo assim, eu sou um júnior muito bom a ponto de brigar por uma Open, parece mais uma consequência do que a tua evolução vai te levando que propriamente algo que tu deva realmente ter como meta, tá ligado? Eu acho que vale mais a pena tu pensar na tua divisão. Pensar em apenas evoluir, ser o melhor, ganhar os teus campeonatos, ver o que apresenta ali em questão de nível sul-americano. Quanto que, acho que o principal adversário dele na 66 seria o Lucas Valdez, eu acho que se não me engano. É um guri muito forte, entendeu? É muito forte o chileno. Então, talvez, se tu não tem nacionalmente um nome ali que, pra te guiar, sabe? Pra tu ter aquela métrica, tipo assim, não, cara, eu preciso me manter. Talvez as pessoas precisam. Tem atleta que vai só ele mesmo, a própria evolução já é o suficiente, mas tu precisa ter uma competitividade, tu precisa ter um cara ali pra tu ter como meta, talvez seja o Lucas, entendeu? Talvez esse seja o cara, tu pensar assim, se eu superar esse cara aqui, eu tô bem. Quando tu começa a pensar em nível mundial, será que eu tenho condições de entrar entre os 20 melhores? Como é que foi o. Vamos puxar aqui, ó. Vou puxar aqui pra trazer pra vocês a informação. Como é que foi no Mundial Júnior aqui? Categoria até 66 quilos. Deixa eu pegar aqui, 66. 66 Júnior. Vou ficar ali, entre os 15, tá? 602,5, talvez. Eu vou pensar nos 600. Mas ter essas métricas dentro da tua própria divisão, entendeu? E se de fato a Open parecer algo viável, que seja mais uma consequência de fatores, eu não acho que esse ano seria tão importante pra ele, pra ser bem honesto. O ano que vem até pode se pensar, porque possivelmente teremos um Mundial aqui no Brasil, então tu pensar assim, vou tentar buscar esta vaga, pode vir a ser interessante, mas acho que era mais pro ano que vem. Acho que esse ano meio que cara, também, né, de escolhas e escolhas, mas eu não acho que ele deveria se apegar muito a essa ideia de 600, eu não acho que ele deveria se apegar muito a essa ideia de, tipo, vou superar o Gzone e o Hudson, apesar de serem nomes que são da categoria dele, então é bom ele ter em mente, mas, cara, acho que o domínio da própria divisão em extensões maiores, que é algo que de fato tá te colocando em um tempo real, sabe? Não é um cara que tá pegando o Gzone que tá um tempo construindo ali e tal, tá vindo, e agora conseguiu o título. Outro pegar um Woods, que é um cara que tem uma carreira absurda, que é uma lenda do powerlifting, tu pensar em tentar se guiar por ele nesse momento da carreira dele, parece uma coisa muito... Tem que fazer uma manobra mental muito grande, que provavelmente só pensar na tua divisão. Mas de qualquer forma fica aí a questão se 600 sairá ou não neste Campeonato Brasileiro. 13ª questão, Samuel Cury estará no Brasileiro? Sim! Sim! Eu fiz essa pauta aí ontem, e ontem respondeu que sim, estará no Brasileiro Júnior. E a outra questão é, e vencerá novamente? Porque aí fica a grande questão, será que Samuel Cury vencerá novamente o Brasileiro Júnior? Ele que foi o campeão sul-americano. A gente
Eu acho que o campeão sul-americano foi o Júnior, né? Foi universitário, foi o Júnior. Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu ver, Samuel Cury. Na Júnior ele ficou em segundo lugar, ele venceu o Universitário, né? Ele venceu o Universitário e ficou em segundo lugar na Júnior. Pô, era chileno lá, né? 723, essa quantidade considerável de diferença. Mas a pergunta que fica é que será que o Samuel Cury ele vai vencer novamente? Porque assim, cara, essa competição dele no Sul-Americano, ele fez 250, 155, 275, cara, foi muito bom, cara. Foi muito bom. Foi. Não, não botou. Aqui, agora sim. Ah, o 275. Foi bem fácil o 275, cara. Eu assisti essa competição, tava lá no Sula, né, cara? E. Ah, cara, por que tu tá fazendo isso aqui? Parece que eu tô assistindo um Memento, tô indo e voltando o tempo toda hora, cara. Que isso, cara? Por que tu não botou numa linha normal de tempo quando as coisas acontecem? Por que tá parecendo o Ícaro no menos vídeo? Enfim, cara. Pô, meu influencer aí com esse Reels aí completamente aleatório, com a linha do tempo distorcida, tá indo e voltando, indo e voltando. Mas enfim, cara. Ele fez muito bem esse 680, tá? Tinha uma certa margem ali nos movimentos dele, só que, cara, ele tava vindo de uma lesão. Aí agora parece que essa história. Parece que ele tem. Não sei, parece que é hernia, uns bagulho assim. E aí tem aquela novela lá, será que ele vai? Será que ele não vai competir? Vou, não vou? Ah, não sei, o drama, blá blá blá. Que, no geral, assim, não nos importa muito, né? Mas uma questão de mídia, entrega de mídia, gerar essa expectativa é interessante. Mas, sei lá, quando se repete de uma forma consecutiva, fica meio. Tá, cara, só vai ou não vai aí, tá bom. Mas, enfim, cara, eu não sei o quanto que tá indo a preparação dele. Porque essa do Sul-Americano, teoricamente, não tinha sido uma preparação boa, teoricamente. Não tinha sido uma preparação boa, né? Não trocou em grandes cargas, ele não tava, né, tão treinado assim, mas de qualquer forma o descanso fez bem pra ele. Ele conseguiu entregar uma performance muito boa. E vamos ver, cara, se nesse campeonato brasileiro tem alguma repetição dessa mesma fórmula de talvez não treinar tão pesado assim, pelo menos o que ele falou, e, e ainda assim conseguir trazer boas marcas no tablado. Então fica curioso. É que, tipo, se não treinar tão pesado, não é como se tivesse que treinar pesado para conseguir evoluir, mas o fato é que ele disse que estava bem distante do que ele fez no tablado, entendeu? Bem distante. Então não é aquela coisa tipo assim, ah, não, eu deixei o meu melhor para o tablado. Não. Ele estava já bem. Com as cargas bem reduzidas ali. Cara, vamos ver, cara. O Samuel Cury dos 680 é um cara que, considerando o tempo de setembro até agora do campeonato que vai ser em abril, não seria loucura pensar em 700. E considerando que eu acho que a Open ficou em 715, se eu não me engano, cara, não sei, entendeu? Não sei. Será? Será que ele consegue fazer mais de 700? Mas o fato é que, sim, ele bem, né, eu vejo ele como favorito. Só que assim, já que tem essa coisa, tipo, será que vai estar bem, será que não vai estar bem, abre margem para outros atletas. E tem uma galera vindo forte aí. Deixa eu botar aqui o próximo slide. Tem uma galera vindo forte aí na 83 quilos. Tanto que aqui já coloquei 3 nomes. Já pra mostrar, tipo assim, que a gente tem nomes fortes para disputar com o Samuel Cury. Os 3 nomes que eu coloquei aqui em primeiro lugar são os 3 que estão mais próximo dele na nominação, né? Que é o Cauê Sala, que tem ali 660 quilos de total. Ainda são 20 quilos do Samuel Cury do Sul-Americano, que é um Samuel Cury que não pareceu ter ido ao máximo dele. Pareceu ter deixado coisa no tanque, a gente não sabe ainda como é que é o Prime do Samuel. Mas assim, cara, pô, ele fez 660. O que eu vi de preparação dele, que tá no Instagram dele, acho que é a coisa mais. Cara, a gente pode imaginar uma evolução dele no agachamento, com 5 ou com 210, com 235, talvez ele consiga entregar algo a mais do que isso. Tipo, possivelmente consiga entregar um agachamento superior a 235. Duas com 255,
Cara, talvez ele consiga entregar algo superior a 270 e vamos ver o supino como é que tá. Eu não vi nenhum vídeo dele de supino. Então a gente fica aí na dúvida de como estará a evolução, já que não tem muita coisa. Outro nome, Daniel. Daniel que, se eu não me engano, no brasileiro passado ele estava liderando a nominação. No brasileiro passado eu acho que ele levou bombout no brasileiro. Deixa eu ver aqui. Daniel... Ou não levou bombout? Eu tô muito louco. Deixa eu ver aqui. Ah, não, ele não levou bombout. Ele perdeu bastante pedidas, mas ele não levou bombout. Ele perdeu. Ele fez só uma de agacho e só uma de terra. Fez só as duas primeiras de supino, mas é que colocou ele bem abaixo. Eu não sei se ele tava 100%, pra ser bem honesto, a gente olhar as marcas dele e tudo mais. Não sei como é que ele tava para esse campeonato em si. Mas, cara, é um atleta que tem 650 e é curioso como a gente vai ver aqui como eles têm marcas muito próximas, né? São bem próximas as marcas dele. O Gabriel Hu também é outro que tá ali nos 650 e eles têm marcas muito próximas nos três movimentos. Então, provavelmente a gente vai ver essa disputa sendo construída e esse distanciamento ele vindo de pouco a pouco para quem realmente vai estar brigando pelo título e quem não tá brigando pelo título. A gente vai ver esse pequenos distanciamentos ali no agachamento, vai ter um pouquinho, depois no supino vai ter mais um pouquinho, e ali a gente vai começar a ter uma visão geral de quem tá brigando pelo título ou não, porque tem todo mundo muito próximo ali no subtotal. E o Gabriel Arruda também, cara, não tem nenhum tipo de. Não, acho que se não me engano o Instagram dele é privado, pelo menos o perfil que eu achei, tá? Então eu não sei como é que tá ainda a preparação dele. Mas vamos ver, né? Ele foi o último a puxar, se não me engano, no Paulista com 2,65. Também é um nome interessante, então tá tudo muito, muito próximo aqui. A ver o quanto que o Samuel vai estar de fato treinado para conseguir ampliar. Mas não são só esses três nomes que eu quero destacar, tem outros três nomes também. Coisa muito importante, tá, cara? Isso aqui não é pra ser um vídeo tão longo, apesar de que provavelmente vai ser um pouco longo. Então eu não vou citar todo mundo, tá ligado? Não vou citar todo mundo, vou citar alguns nomes. Provavelmente vou deixar muitos nomes passados, porque eu acho que o brasileiro júnior e subjúnior, ele é muito mais um campeonato do que nos mostra pós ele do que antes. Antes tá tudo muito aberto, cara. Jovens, cara, jovens evoluem muito rápido, é difícil de prever algumas coisas, ainda mais que eu não tô olhando o Instagram de todo mundo, então não tem como eu saber como é que tá no geral. Eu fiz uma busca ali, uma análise, mas provavelmente vou deixar alguns nomes passarem, provavelmente vou deixar algumas marcas passarem. E aqui tem outros três nomes que eu também ficaria de olho, cara. Três nomes que eu ficaria de olho também, que podem ser concorrentes ao Samuel Cury, que é o Fernando Watanabe. O Watanabe que ele representou o Brasil no Mundial do ano passado. Ele não conseguiu fazer uma boa performance nesse brasileiro, não estava tão bem assim. Ele que saiu da sub-júnior para júnior, ano passado foi o primeiro ano dele como júnior. Ele não conseguiu, acho que expressar a força que a gente estava esperando que ele pudesse expressar no tablado. Só que, cara, ele tá fazendo uma preparação muito boa. Ele botou, tipo assim, todos os PRs dele em jogo para duas repetições. Então, fica aí a expectativa em relação a ele. Ele teve que lidar com lesões ali, acho que no pré-mundial. E, pô, ele fez duas com 225, então acho que as coisas estão melhorando. O supino dele é absurdo, né, cara? Ele fez duas com 165. O supino dele é muito forte. E o terra dele é um movimento que sempre teve um... Não é o melhor pra anatomia funcional dele, né? Para as alavancas dele, mas mesmo assim ele parece que vai trazer uma melhora neste movimento. E uma curiosidade que eu tava dando uma olhada no Instagram dele é que ele tá mais leve, né, cara? Ele deu uma enxugada ali, fez uma recomposição corporal ali, tentando diminuir um pouco mais ali o percentual de gordura, provavelmente chegar um pouco mais forte na 8.3. Então ele tá... Tudo isso aqui foi realizado com peso dentro da categoria. Por exemplo, é algo que o Samuel Cury, se não me engano, ele corta um pouco de peso. Se eu não me engano, acho que ele faz esse corte. Então, provavelmente que o Watanabe a gente vai ver ele vindo numa crescente, bem provável. Não que cortar peso vai te fazer tu perder tuas marcas em si, mas é um agressor externo ao corpo, querendo ou não, que ele pode ser minimizado enquanto faz com um profissional de qualidade, como por exemplo, Joca Gomes Nutri. Outro nome, o David Engelbert. Ele entregou essa apresentação muito boa no Reis do Rio, né, com 6,55, só que se eu não me engano ele estava na 9,3. Então isso aí é uma grande questão. Isso é uma grande questão. Eu vi que ele estava fazendo um trabalho de diminuição e tudo mais de peso.
Mas ele é um cara que ele tem um agacho muito bom e o agachamento é um movimento que ele vai sentir uma queda de peso. Então fica aí a curiosidade se de fato ele vai conseguir manter essas marcas dentro da categoria até 83 quilos e talvez trazer um pouco mais de evolução. Porque, cara, vamos imaginar que o Samuel Curry consiga chegar próximo de 700, entendeu? Pô, isso aqui é uma métrica considerável, entendeu? Então talvez se tiver... Se o Samuel Curry conseguir ter uma evolução no sul-americano, eu acho difícil da galera buscar. Mas se o Samuel Curry entregar algo parecido no sul-americano um pouco abaixo, eu acho que aí embola tudo. Outro nome também, Gabriel Aguiar, cara. Eu trago ele porque ele tem feito os treinos muito bons. E eu já vi ele competindo na Copa Catarinense. Ele foi muito bem, fez 607,5 kg, tá parece distante do pessoal no geral, mas os treinos dele tá muito bom. Ele tá trazendo uma evolução bem interessante. O terra dele tá, pô, esse 380 aqui foi muito de boa. Então já é uma evolução considerável. E vamos ver o quanto que ele consegue representar esse tablado, né? Ele que era para ter disputado o Campeonato Gaúcho, mas ele teve uma lesão, aí não conseguiu fazer parte do Campeonato Gaúcho. Ainda assim ele conseguiu o atestado do CFGN para participar do Brasileiro. E é um cara que a gente fica na curiosidade para ver se os treinos vão refletir de fato na competição, né? Ele que tá bem leve, tá bem dentro do peso, ele tá até abaixo ali do peso da categoria. Então ver como é que vai vir essa crescente também de estar preenchendo mais para a categoria ali e o campeonato chegando. Então fica aí a curiosidade do quanto de fato ele pode estar, talvez, aí trazendo uma evolução que eu coloque aqui nesse bolo. Que, cara, se o Samuel Curry estiver muito bem para ganhar o título sem grandes problemas, eu acho que ainda assim o pódio vai estar muito embolado. Muito embolado e provavelmente eu esqueci alguns nomes aqui, não coloquei, então são mais pessoas que estarão aí na disputa. 12ª questão, quem ficará com o trono das 69 quilos? Eu acho que é a disputa entre dois nomes, tá? Temos aí Eduarda Ferraz, ela que esteve no Campeonato Brasileiro Open pelas 76 quilos, mas ainda, se não me engano, estava com 72, algo assim. Ela fechou 402,5 kg. Cara, vou até buscar aqui a apresentação da Duda. Deixa eu ver aqui. Resultados. Até para confirmar o peso que ela bateu. Foi. Droga. 71 quilos. Ela perdeu a última de agacho, perdeu a segunda de supino, conseguiu refazer o 72,5 na terceira e fechou o TA com 180 quilos. Cara, e assim, eu sempre fiquei em dúvida em relação às apresentações da Eduarda, porque ela sempre pareceu muito de boa, entendeu? Alguns movimentos, principalmente o terra, sempre pareceu sobrar muito. E, cara, dessa vez eu não fiquei com essa impressão do 180. Eu acho que tinha uma margem um pouquinho ali mais, mas eu não sei, eu acho que não era tanto, entendeu? E o agacho dela parece um pouco inconsistente, assim. E eu acho que se eu tivesse um pouco mais de segurança, acho que eu veria ela como muito favorita. Mas acho que isso aqui dá margem para a Marcela Vezono, né? Deixa eu confirmar aqui o sobrenome. Marcela Vezono, exatamente, Vezono. Porque eu vi os treinos dela e, se não me engano, eu acho que ela tem uma postagem em relação ao... Uma postagem não, tá no... Ela postou o agacho dela, se não me engano, era algo próximo dessa marca aqui, não sei se era 85, 826, não lembro agora direito. Foi um supino, agacho, foi agacho, né? Supino, foi bem honesto. E ela botou um 75 muito fácil de terra. Então eu acho que essa distância de 7,5 kg entre a melhor marca das duas, cara, vai ser... Vai até o último terra. Acho que provavelmente vai até o último terra, porque eu não sei o quanto que essa inconsistência um pouco da Eduarda no agacho, não sei quanto que a Marcela não vai apresentar de evolução e pode aproximar. Ela vai ganhar algumas cargas, uns pesos aqui consideráveis no supino de diferença. E aí a questão do subtotal, cara, é o quão próximo que a Marcela consegue se aproximar da Duda. Porque vai ficar uma disputa no terra. E eu acho que essa disputa tá em aberto. Eu acho que o potencial terra das duas é muito próximo. É muito parecido. Então a gente vai ver o subtotal como é que vai se desenrolar pro terra. E eu acho que a puxada para vitória pode vir de ambos os lados. Acho que as duas têm potencial para fazer essa puxada para vitória. Então a gente tende a ter emoções fortes na categoria até 69 quilos. Vamos para a próxima agora. Opa!
Mas aqui tem algum problema. Pera aí, aí eu botei errado aqui, né? Aí eu fui. Pera aí. O nono aqui, não, 11º aqui, eu botei errado. 11º. Quem vencerá a revanche? Aí eu acho que botei até. Acho que eu botei. Acho que tá errado o slide, mas enfim, vamos seguir assim. Quem vencerá a revanche? Entre a Camila e a Milena. A distância, ela é relativamente próxima de 5 quilos. Só que assim, eu não ouvi muito da Milena em relação à preparação dela, aos movimentos. Eu vi o 170 de agacho, que foi bom. Só que assim, eu pelo menos vi muito mais da Camila, tá ligado? Isso pode, não necessariamente que eu vi mais porque eu não vi nada da Milena, mas é porque foi que eu vi mais, entendeu? Então eu não sei como é que tá a Milena, só vi o 170. Enquanto a Camila eu vejo algumas postagens mais frequentes dela em relação aos treinos dela, e tipo assim, cara, aparenta que é uma evolução muito forte pro Viro, entendeu? Porque assim, o supino aqui, ela tinha com PL um 7,75, ela fez essa marca para 3. Ela entregou 3 com 1,65, que é muito próximo do terra dela, da mesma forma do agacho, 3 com 150. Então assim, esse 412,5 kg de PR parece ser um total que não vai ser muito significativo ao que ela tende a apresentar no tablado. Então, eu tenho que ver se a Marcela vai conseguir. A Marcela Milena, perdão. Se ela vai conseguir acompanhar essa evolução da Camila ou não. E essa que fica a nossa grande questão, porque certamente a Camila vai avançar esse total dela aqui. Cara, não duvido de sair algo perto de 430. E vamos ver se a Milena vai dar pé pra chegar também nesses 430. A princípio, se a gente olhar ali pelo Paulista, pô, as duas são próximas, né? Mas pelo Paulista da Milena, vamos ver como é que estará em si a evolução das duas agora para este Campeonato Brasileiro. Eu vejo que a Camila vai evoluir muito. Acho que ela vai chegar ali nos 430 ou próximo disso. E agora vamos ver se a Milena vai conseguir acompanhar. Então a disputa é quem vencerá. 10º fato, Isadora Zappani é o futuro da 47 quilos no Brasil. Ela é a única atleta da 47 quilos que vai disputar o brasileiro, que já é um problema, né? A gente ter apenas uma atleta nessa categoria. É normal, cara, quando é categoria de pesos extremos, tá? Seja a menos 47 ou a mais 84, a gente tem uma quantidade reduzida de atletas. Mas mesmo sendo normal, ainda é meio triste, né? Porque a gente quer ver disputas, a gente quer ver mais gente na categoria, porque quanto mais gente disputando, o nível se eleva mais fácil. Quando se tem disputas ali, os atletas tendem a performar melhor, a evoluir, a ter algo ali, algo a buscar ou fugir. Então o cara ele vai evoluir de forma mais constante. Infelizmente teremos apenas a Isadora na 47 quilos. No Brasileiro Open também foi só a Renata, que foi na 47 quilos. Então fica a dúvida aí em relação se a Isadora é o futuro. Não somente por questão de performance, tá? Ela teve esse campeonato catarinense dela, que também estava assistindo presencialmente. Foi muito boa a performance dela, cara. Foi a primeira competição, foi muito boa, muito sólida. Eu até fiquei pensando assim, pô, eu acho que mesmo que a Beatriz, né, que foi campeã no ano passado, tivesse na disputa, eu acho que ela tinha potencial pra disputar, entendeu? Inclusive, esse terra era pra ser invalidado, tá? Porque ela soltou a barra antes de encostar no chão. Mas eu já fiquei pensando, pô, ela tem um potencial pra disputar com a Beatriz. Então, aí ela já parte de um nome interessante, ela vem fazendo, pô, ela foi a primeira competição dela, não sei nem quanto tempo que ela teve de preparação específica para esse campeonato, mas a preparação dela para este brasileiro já mostra cargas muito próximas das melhores marcas dela ainda para repetições. Então, certamente a gente vai ver uma evolução desse catarinense. E outro fator que torna ela um nome interessante para esse campeonato, e até como um futuro nome da 47 quilos, é o fato que ela no catarinense ela foi bem leve. Ela pesou 45 no catarinense. Então ela tem uma margem de peso aí. E muito importante para essas categorias mais leves é de fato tu ter essa margem de peso. Não ser uma coisa muito forçada, muito desgastante, sabe? Tipo que nem o Fábio na 5'9 que pesa 54, entendeu? Tipo, pô, o cara tem uma margem absurda para ganhar de peso. Então a Isadora não tem a mesma margem do Fábio, mas ainda assim ela tem uma margem de ganho de peso. E eu acho que isso torna ela um nome interessante para a categoria até 47 quilos. E é muito bom, cara, a gente ter
alguém ali para estar elevando, para estar se tornando a cara da categoria e talvez estar inspirando outros atletas também que possam vir a competir na 47 quilos a entrarem no powerlift, estarem no circuito aí, para que no futuro a gente veja a Isadora aí competindo com outras atletas. Vamos agora para o nono fato, a nona questão. Quem vencerá a disputa das 120 quilos, cara? E essa aqui tende a ser uma daquelas disputas em grupo muito acirradas, cara. Acho que ela vai ser mais acirrada que a 8-3. Ela nesse pré-campeonato, ela pelo menos é mais interessante aos meus olhos que a 8-3, porque a 8-3 tem muito incógnitas e aqui tem nomes que já vem se apresentando com maior frequência, mas eu também não chego ali ao nível 7-4 com esse que a gente vai falar futuramente. Mas aqui, cara, quem vencerá a disputa das 120 quilos? Quem vai tomar ali o trono que deixado pro Davi Cardoso, que agora é um atleta open? E eu coloquei 4 nomes. Inicialmente vocês estão vendo aí o Gabriel Cassaniga, que é o cara que lidera a nominação. Ele tá com o maior total dele é 7,45,5. Ele parece total à frente do pessoal no geral, mas a evolução dos atletas está vindo muito forte dos seus adversários. Então esse 7,45,5 não é uma coisa tipo assim tão... Uau, isso aqui tá muito à frente dos demais, não. Tá, isso aqui não é uma coisa que tá tão assim à frente dos demais. Eu não botei aqui a preparação do Gabriel porque não tem nada postado, né? Ele é um cara que normalmente não posta também, e atleta de Coimbra normalmente não posta também os mais pesados. Mas a gente tem aqui a última competição dele, então, que foi o Paulista, que o agacho dele ficou abaixo da melhor marca, o supino ficou abaixo, mas ele conseguiu entregar um terra de 301 quilos. Então imagina lá que ele consiga, no mínimo entregar os 270, os 180 e 301, já são 751. Já é 751. Já é um ganho aqui em relação ao total dele, e sem ter melhora em nenhum movimento, apenas entregar o melhor dele em um único dia. Ele estava disputando na mais 120 no Brasil ano passado, ele ganhou, foi campeão brasileiro ano passado na acima de 120 quilos, só que ele não é um cara que ele pesa muito mais de 120, entendeu? Então não é como se o corte de peso vai influenciar muito na performance dele. Cara, 120 quilos é aquela coisa, cara, se tu não vai fazer o jogo do peso de ganhar bastante peso, então não tem muito porquê tu sendo 120 muito leve. Ou acima de 120 no caso. Vamos ver aí como é que, se ele vai apresentar o agacho e o supino próximo ali das melhores marcas dele nesse próximo campeonato. O outro nome que tem aqui é do Ítalo dos Anjos, cara. É assim, cara, o Ítalo, eu tô bem hypado pra possível apresentação do Ítalo. Porque os treinos dele tá absurdo, cara. Tá simplesmente absurdo os treinos dele. Pô, ele tem ali 260, 170 e 300 para duas, cara. Isso aí é 730 para duas. Isso aqui é muito acima, o Terra nem tanto, mas pô, o agacho, o supino é muito acima das melhores marcas dele, que é ali de 695 que ele fez de total. Então assim, cara, eu acho que vai vir uma evolução muito forte do Ítalo. Por isso que eu digo que esse 7,45,5 do Caçanega não quer dizer que ele tenha uma vantagem muito grande, porque tem caras que estão vindo evoluindo bastante. Eu acho que o Ítalo é um deles. Então eu tô bem hypado assim para as possíveis evoluções, até mesmo no Caçanega, ver como é que ele vai entregar nesse campeonato. Mas a questão de quem vencerá 120 quilos, eu acho que vai ser uma das categorias mais interessantes de acompanhar, então fiquem de olho. Mas eu tenho mais 2 nomes para trazer. O primeiro deles é Thiago Thierry. Tem ali a melhor marca dele, 695 quilos. Ele entrega números absurdos nos treinos dele, né? Pô, a gente pega ali 265, 180 e 325, pô, dá 770 de total. Eu acho que nenhuma dessas marcas foram feitas no mesmo treino. Mas igual, 770 de total. E ele é uma grande incógnita, na verdade, porque é muito difícil de prever o que o Thierry pode entregar ou não. Por quê? Vamos falar o que tem a benefício dele. Tá, ele era um cara que ele competia nas 105 quilos. Então, pô, ele não é um 105, tá ligado? Ele é um 120. Particularmente, eu enxergo ele como 120 quilos. Então, vamos ver como é que ele vai performar sem ter que fazer esse corte para 105 quilos.
Mas aí também é um 120 muito leve, tá? E não é um 120 que tá ali, 120 cravado ali, mais 120, não. Ele tá, se eu não me engano, ele tá bem leve, 120 quilos. Ele tá meio no meio ali da 105, de cortar para 105 e de preencher a 120. Ele tá nessa escolha de dois caminhos, vamos dizer o que eu vejo. E ele vai tentar agora a 120 quilos. Honestamente, se a gente parar pra pensar ali, eu acho que é uma questão de evolução, sendo atleta júnior, acho que compensa mais ele fazer coisas que tendem a aumentar o nível de força dele. Então acho que, cara, se é um 105 ali que cortar para 105 quilos é uma coisa que te prejudica a tua expressão de força, cara, então quem sabe vamos ver a 120 quilos. Ou talvez se tornasse um 105 que o corte não seja tão ruim a longo prazo. Acho que talvez esse momento seja um momento de competir a 120, tentar preencher ali, depois se tiver que fazer ali uma recomposição corporal, acho que parece algo mais viável. Esse é o ponto positivo dele, tá? O ponto positivo é que ele vai ser um 120 muito leve, né? Não necessariamente o ponto positivo isso, mas o ponto positivo é que ele era o 105 que tinha que cortar peso e agora ele vai só competir. Só que o que conta negativo pro Thierry? Tipo assim, ele tem números muito bons em treinos. Só que assim, ele é meio Michael Slavic, entendeu? Tipo assim, o agacha é um pouco alto. Eu não sei o quanto que o supino dele. O supino dele, ele tem uma técnica que torna o movimento muito sensível, né? Qualquer variação que ele tenha em relação à trajetória ali, ou à execução dele, ele vai perder aquele movimento, ele não vai conseguir executar. A gente viu isso no brasileiro de supino, inclusive. Que ele não fez 170, se não me engano, foi 167,5 o supino mais pesado dele. E no treino ele já fez 180. Então a gente fica naquela curiosidade, assim, tipo... E se também as novas regras vão permitir ele fazer o supino daquela forma, como é que vai estar a interpretação dos árbitros, também é uma questão interessante e que deve ser levada em consideração. E os 325 dele, pô, foi... Cara, se não me engano, os 325 dele, não sei se foi com o strap ou não. Normalmente ele faz o terra com o strap, que nos deixa meio tipo, pô, será que vai, será que não vai? Não é um problema strap, tá? Não é um limitador tu treinar com strap, não é uma coisa que fala assim, nossa, tu não vai fazer aquela carga. Mas quando tu tem um treino com 325 e um tablado com 275, tu tenta pensar quais são o que te leva a ter aí, pô, 50 quilos a menos, entendeu? Eu não acho que seja a strap, assim, enfim, mas vamos ver como é que vai sair esse 125 dele, esse 325, não sei se é algo realmente um número viável em tablado, tá? Eu acho que, se não me engano, também ele fez 325 só ao terra, e que é algo que a gente deve considerar. Então, tipo assim, tem vários poréns, entendeu? Então, isso torna o Thierry uma grande incógnita para esse brasileiro. É um cara que ele pode vir muito forte para brigar pelo título, ou ele é um cara que talvez ele fique fora do pódio. Que eu acho pouco provável, mas pode acontecer. E o outro nome que eu coloquei ali é o do Estevam. E, cara, eu não sei como é que tá o agacho do terra dele. Não sei se ele tá postando nos stories dele, eu não vi. Mas é uma grande corta, igual a melhor marca dele, 705 quilos. Ele compete mais frequentemente no supino. E ele tá mostrando uma evolução muito forte. Né? Ele fez 208 no brasileiro de supino. Ele tem 215,5 realizado em treino. Eu sei que, se eu não me engano, ele estava passando por algumas lesões ali, que é algo que tenha prejudicado um pouco o agachamento e talvez o terra dele. Mas vamos ver como é que ele consegue se apresentar nesse campeonato. Mas igual, ele é um cara com supino muito mais forte que o restante da categoria. Vamos ficar atento como é que vai ser o agacho terra dele. Então, temos essa grande questão aí, quem vencerá a disputa das 120 quilos. Oitava questão, Josué Vitor irá recuperar o recorde total? Luiz Carlos para o de terra? Essa é a grande questão, cara, porque o Fábio, no Brasileiro Open, ele ficou com recorde de agacho com 85,5, ficou com recorde de terra com 226 quilos, depois do Thales ter quebrado com 225,5, o Fábio foi lá, fez 226 quilos, o Fábio agora é o recordista de total na categoria, esse recorde pertencia ao Josué, e agora fica a dúvida, será que o Josué vai conseguir recuperar esse recorde? Será que o Josué vai ter a melhor performance dele nas 59 quilos? Porque assim, cara, ele não teve a melhor performance dele, tipo assim, o supino dele vem evoluindo muito bem, mas o agacho terra dele é caótico, entendeu? Porque assim, no brasileiro ele teve que lidar com câimbras no terra dele. Então, tipo assim, ele fez o ali pra vencer e acabou porque ele tava com muitas câimbras devido ao corte de peso, né, a desidratação.
E o agacho dele no Sul-Americano foi um horror, cara. Ele fez só a última pedida, entendeu? Teve uma ali que ele simplesmente travou e não conseguiu sair do ponto mais profundo do movimento, e o outro, se não me engano, ele não bateu a altura. Então fica. A gente não viu o melhor agacho, o melhor terra de fato do Josué, por conta das situações caóticas que aconteceram nos últimos campeonatos dele. Ele fez um campeonato na 66, esses 540 quilos aqui é o paulista que ele fez na 66 quilos, tá? Então é um peso a mais ali. Ele tem feito uma preparação muito boa ali, pô, 200 de agacho, um 4,5 de supino, e um 150 ficou muito perto tipo, de concluir ele. Fez duas com 220. Só que vamos ver o quanto que o corte de peso vai afetar ele. Eu vi que no Sul-Americano ele tava bem nervoso, porque no brasileiro esse corte de peso acabou influenciando na performance dele. Aí no Sul-Americano ele tava muito abaixo dos 59, tava tipo, muito tranquilo. Então vamos ver se agora se ele consegue amadurecer essa parte desse corte de peso, ter um pouco mais de confiança no processo, para conseguir talvez performar melhor. Ter uma performance melhor na 5.9, que provavelmente deve ser a última participação dele nas 59 quilos. Então é a chance dele pegar esse recorde aí de agacho, pegar o recorde, ampliar o recorde de supino dele e pegar o recorde de total novamente. Acho que o de terra é um pouco menos provável que ele consiga, mas pode ser que ele fique ali na disputa. E o outro nome que temos é o de Luiz Carlos, cara. Ele que está no seu último ano de júnior. Então tem a chance final aí de conseguir. Na verdade, o recorde de terra ele é um recorde júnior e open, né? Ah, na verdade agora não, né? Porque é só do Fábio, então é só open. Então não. Ele é um recorde open, não é um recorde júnior. Então, assim, cara, o Luiz, eu acho que ele. Dizem que ele tá fazendo bons treinos, né? Ele vai evoluir muito essa marca dele, que tá aqui com o PR dele, nos movimentos. E ele é um cara muito forte de terra. Então ele tem um potencial ali a brigar por este recorde de terra e talvez fazer uma puxada ali, a depender o quanto evoluiu o agachamento supino dele, fazer até uma mesma puxada para a vitória, quem sabe. Parece pouco provável, mas pode acontecer mais que a gente tem uma grande probabilidade de a gente ver tentativas de quebrar os 4 recordes da 5.9, tanto o Júnior quanto o Open, neste Campeonato Brasileiro. Sétima questão, como Daniela Marques sairá na nova categoria e divisão, cara? A Daniela que foi a grande sensação do ano passado na Sub-Júnior, ela venceu o brasileiro, quebrou diversos recordes, venceu o sul-americano, e agora está fazendo seu primeiro ano de júnior, vai descer de categoria, vai para 63, ela que era da 69, então vai ter uma modificação de divisão e de categoria de peso. Só que assim, cara, ela era uma 69 muito leve, entendeu? Não era uma 69 pesada, era uma 69 muito leve. Ela comia muito nos dias próximos da competição para tentar ali preencher o máximo ali. Mas mesmo assim ela ainda pesava leve. Então, cara, a 63, ela é uma 63, entendeu? Ela não é uma 69. Tá muito mais próximo ali da 63 de fazer um corte ali, se acertar na 63 do que propriamente ali preencher a 69. Parece uma coisa bem mais distante a 69. Ela tem uma boa quantidade de massa muscular, né? Ela é uma atleta muito forte, então talvez ali a 63 realmente seja o ideal para ela. Vamos ver se isso vai impactar de alguma forma os treinos dela. Ela não meio que caiu fora do Instagram, então não tem como saber mais ou menos como é que tá a preparação dela. Mas fica a curiosidade aí, de qualquer forma a 63 tá bem disputada. Então se os outros nomes estão muito próximos um dos outros, então tipo assim, se a Daniela ratear, vai ter um pelotão ali junto, brigando por posições. Mas fica a curiosidade aí de como que ela vai sair nessa nova fase da carreira dela. Ela é uma atleta extremamente promissora, se mostrou muito disso no ano passado, e vamos ver se ela consegue aí repetir aí essa evolução, essa entrega que ela teve na Sub-Júnior. Vamos para o sexta questão, uma briga acima do recorde nacional, e aí vem a grande disputa de mais de um nome aí do Campeonato Brasileiro Júnior, que é a 74 quilos, e ela pode ser uma briga que vai além do recorde nacional, que atualmente é de 607,5 kg do Matheus Santos, e esse recorde, eu acho que ele tende a ser quebrado nessa disputa, e talvez até a disputa ela acaba ficando acima do recorde, talvez. Talvez esse recorde aí também defina quem será o grande vencedor. O favorito, né, trazendo aqui nesse primeiro slide aqui os dois primeiros nomes da nominação, que a galera tá chamando como os favoritos nessa disputa, que é Felipe Petrin. Ele que esteve no Campeonato Brasileiro Open, seu primeiro ano de júnior, ele foi para o Brasileiro Open, ficou na quarta colocação, fez uma entrega absurda de 602,5 kg. Cara, a evolução do agacho dele é
sensacional, tipo, ele fez um 2,32,5 com margem pra mais. Não sei quanto compensa também arriscar mais, mas tipo assim, isso aqui já é uma quebra de recorde júnior de agachamento. Então, possivelmente ele vai realizar uma nova quebra neste Campeonato Brasileiro Júnior de agachamento. O 125 dele foi um pouco mais um ponto ali e o 2,45,5 meio de terra, na verdade, esse 2,45,5 eu acho que foi do campeonato, foi outro campeonato, não foi o brasileiro. O brasileiro, o Open foi bem caótico, o terra dele. Tive até uma conversa com ele, cara, deu merda naquele teu terra, né? Porque ele deu uma canelada, se eu não me engano, na primeira pedida, enfim. Acabou que ele não conseguiu performar da melhor forma o terra dele, por conta de que não foi tecnicamente bem, entendeu? Ele falou isso que foi terrível os terras dele, assim, não conseguiu encaixar nenhum, então foi meio que ele conseguiu entregar em meio ao caos que foi a execução dos 3 movimentos dele. Mas, cara, é um cara absurdo, cara. Primeiro ano de Júnior, já pode quebrar o recorde. Cara, dominou a 66 sub-júnior, vai dominar a 74, tá dominando 74 Júnior. Então, assim, cara, o nome forte sai lá como grande favorito. O segundo nome que temos ali é de Pedro Vitor. Ele que tem um terra absurdo, né? 2,65, fez um treino ali de 2 com 260. Parece que tá evoluindo muito o agacho dele. Ele fez 2 com 200, cara. Eu acho que possivelmente vai ter uma margem ali muito próxima ali ao redor dos 220 kg de agacho. Então, um cara que tá evoluindo muito. O que joga ele um pouco para baixo é o supino, né? Que ele fez ali a melhor marca dele, 9,5. Ele fez na preparação ali 3 com 80. Talvez ele traga ali um número superior a 9,5. Mas de fato é o que joga ele um pouquinho para baixo. Sendo um cara por conta do supino vai jogar o subtotal dele um pouco para baixo em relação ao Petrin, por exemplo, ele vai ser possivelmente um cara que vai fazer algumas pedidas aí bem em direção à vitória em relação ao Terra. Então a gente pode ver ele possivelmente ele sendo o último nome a puxar e provavelmente uma puxada em direção ao título. E aqui tem outros 3 nomes, né, que surgem ali abaixo deles. Eu coloquei 2 nomes que estão logo na sequência, que é o do Anael e do Lazari. E eu coloquei um que eu acho que, cara, vai vir muito bem, que tá trocando de categoria, que é o Thiago, tá? Mas vamos para o Anael. O Anael, que é o representante da Underdog Crew. Eu não vou falar muito sobre o Anael, porque é meio estranho, tá? Ficar falando sobre um atleta meu, vai parecer se qualquer opinião que eu venha expressar em relação ao Anael vai parecer estranho, tá ligado? Se eu for realista e vamos falar que eu tô jogando abaixo do radar, se eu hypar muito, nossa, tô sendo arrogante, então tipo assim, cara, pra não ter conflitos de interesse em relação à análise e tudo mais, por eu ser um atleta da nossa equipe, irei me abster assim de análises mais profundas, mas ele é um cara que tá fazendo treinos muito bons, a gente pode ver ali que são números superiores ao que ele apresentou no Campeonato Gaúcho. Ele foi campeão gaúcho, né, campeão gaúcho com 5,58. Mas enfim, cara, a preparação dele tá indo muito bem, os números ali que ele postou ali no Instagram dele tá indo muito bem. Então é um nome que tá ali. Ele é um cara com um subtotal muito bom, né, cara? Ele tem um agacho inferior do Petrin, mas ele tem um supino superior do Petrin ali. Uma margem. Quanto é que foi o Petrin ali? Vamos ver pegar. Foi 12,5 kg de agacho e 10 de supino de diferença. Então, tipo assim, é muito próximo. Pelo menos a preparação, né? Uma coisa, pô, o Petrin fez isso numa competição no Brasileiro Open, toda a pressão e tudo mais. Então, né, tem esse plus na entrega. E o Anael vai estar indo aí pro primeiro campeonato brasileiro dele. O nosso underdog. Outro nome que tem aqui também do Rio Grande do Sul é de Gabriel Lazari, cara. Ele que foi campeão brasileiro sub-júnior, fez 1,88, né? Um recorde nacional, um recorde estadual. 113,5 kg, que foi uma quebra de recorde, depois o Brian superou ele, e ele fez 2,55 de terra. Cara, o Lazari, assim, eu vou falar dando uma visão de alguém que tinha um atleta disputando contra ele, que era o Brian, né? O Brian, ele tava disputando com o Lazari a sub-júnior da 74, e assim, a gente sabia que o subtotal dos dois era parecido, entendeu? Tipo, pô, o Brian, ele tinha um agacho que ele possivelmente era igual, ou melhor que o do Lazari. A gente tentou uma terceira pedida ali pro recorde, que foi invalidada, né? Na minha opinião, foi a mais válida das 3 pedidas dele, mas eu não vou ficar chorando aqui as pitangas. E o supino, de fato, o Brian largou acima dele. Só que a gente sabia que o Brian não ia brigar pelo título, porque o Lazari tem um terra muito melhor que o do Brian. Só que assim, cara,
eu tava ali acompanhando os vídeos dele, né, vendo como é que tava a preparação dele pro Campeonato Gaúcho, e ele é um cara muito caótico, cara, ele é um kamikaze, é muito difícil de saber, porque tem treinos dele que ele faz uma carga que tu pensa assim, cara, meu Deus do céu, ele tem muito mais do que isso. Aí daqui a pouquinho, às vezes ele faz a mesma carga, ou uma carga um pouquinho maior, e daqui a pouquinho ele perde, tá ligado? E tu fica assim, cara, como assim? Se eu não me engano, acho que ele perdeu uns 240 de terra num treino. E aí tu fica, cara, mas que difícil de avaliar, né? Porque daqui a pouquinho é um cara que ele pode vir nesse campeonato e puxar por último. Talvez não, talvez eu acho que depende muito de como que vai se posicionar a competição, entendeu? Talvez essa pedida dele de terra seja uma pedida para vitória, talvez essa pedida de terra dele seja uma pedida para entrar no pódio, depende muito como é que vai estar direcionando a competição, mas ele é um cara que ele tem isso na manga, entendeu? Ele tem essa terceira pedida de terra dele que vai colocar ele em alguma posição. Seja para garantir o título, seja para brigar pelo título, seja para garantir o pódio ou brigar pelo pódio. Então ele é o cara que ele tem isso na manga. Só que é um cara muito difícil de prever. Eu acho que ele vai vir uma evolução boa. Eu acho que ele vai entregar uma evolução interessante subtotal ali e o terra dele ele provavelmente vai puxar para algo, para algum objetivo específico. E o outro atleta que temos aqui é o Thiago Paiva, cara. Ele que era atleta das 106 quilos, subiu para 74, ainda que ele esteja preenchendo a 74. E, cara, ele é muito forte. Ele é muito forte, ele tem um supino muito bom. Ele fez 2 com 140. Eu acho que o supino dele provavelmente tá. Ele vai pro recorde, que é do Watanabe. Eu acho que vai buscar esse recorde aí. E, cara, o agacho dele não tá no nível do Petrin, né? Eu acho que ninguém tá no nível do Petrin. Mas o agacho dele é o. Tá no nível do. Tirando o Petrinho, acho que tá no nível do Pedro Vitor, do Lazari, acho que tá do Anael, acho que tá no mesmo nível, entendeu? E o terra dele também não tá no nível do Lazari e o do Pedro Vitor, mas também tá no mesmo nível ali que o do Anael e do Petrinho. Então, assim, cara, é muito embolado, entendeu? Vai ser uma disputa muito embolada. A gente tem dois caras, a gente tem um cara especialista em subtotal ali, que é o Petrin, mas que ainda assim, tipo, ele é um cara do agacho, entendeu? Ele tem um agacho que ele vai quebrar recorde, é a grande arma dele. Os outros dois movimentos dele são bons pra categoria. A gente tem o cara do supino, que é o Paiva, que provavelmente vai ficar com recorde de supino. E a gente tem dois caras com um puxar, seus últimos a puxar ali e vai ser pra alguma coisa, que é o Lazari e é o Pedro Vitor. Provavelmente tende ali a ficar com recorde de terra. E no meio disso aí tudo a gente tem o nosso underdog, que é o Anael. Então, vai ser uma disputa muito interessante, cara. Acho que vai ficar tudo muito próximo ali. E vamos ver ali como que será o decorrer dessa disputa. Quinta questão, Kailane Moraes quebrará o recorde de Marina Garcia, o primeiro 200 quilos fora da acima de 84 quilos, cara. Pode acontecer. Ela fez 202 quilos e meio no Brasileiro do ano passado. O Brasileiro do ano passado, infelizmente, não conseguiu bater não conseguiu bater o peso da categoria, ficou acima da 84 quilos. Agora parece ser algo que já tá resolvido. Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, ela, pro paraense, ela já ficou meio que dentro da categoria ali. Então ficou acima de 84 quilos, bateu o peso sem problema algum. E agora fica a dúvida, né, cara, nesse último ano dela de Júnior, se ela vai conseguir ali quebrar o recorde da Marina. A Marina quebrou o recorde da Ana Rosa ali com 1,98, se eu não me engano. 1,98,5, algo assim. E, cara, a Kailane tem grande chance de pegar esse recorde de agacho. A Kailane é uma atleta com muito potencial. Ela, obviamente, já tá distante da Marina. Tipo, o ano que vem, quando ela for disputar a Open, ela vai ter uma disputa. A Marina vai ter uma disputa em relação ao agacho. Acho que o título ainda não, porque, pô, a Marina são 60 quilos de diferença de terra, então é muita coisa de diferença. Mas vai ter essa disputa de agacho, então a Marina vai. Eu acho que. Não sei se ela teve. Não me lembro de uma competição da Marina que ela teve qualquer tipo de disputa, então agora terá. No agacho. Então fique atenta aí, Marina. Vai chegar, cara. Vai chegar essa disputa aí. Vai dar um friozinho aí. Provavelmente ali, em relação ao título, a Kailane ainda tem muita margem. Pô, afinal, a Marina é uma atleta de nível internacional, né, cara? Mas tá entre as 5 melhores do mundo da categoria. E a Kailane tá construindo esse caminho e, cara, muito forte, cara. A Kailane é absurdo. Vamos ver se sai esses 200 no Campeonato Brasileiro Júnior. Vamos ver se ela quebra esse recorde da Marina. Vamos ver talvez um total ali de 500 quilos, enfim. Estamos aí na curiosidade aí do que a Kailane irá nos mostrar para esse Brasileiro Júnior. Quarto. Aqui é outra disputa também, cara. Aqui é outra disputa forte. Índio manterá o recorde nacional, cara. Ele conseguiu quebrar o recorde total da Júnior com 7,48,5 neste Campeonato Brasileiro Open.
Ele que fez 270, 172,5 e 300 de terra. No gaúcho ele fez 321. E assim, cara, ele é um cara muito leve pra 93, pra 105 quilos. Tipo assim, tá muito leve. Eu não acho que ele não bateu nem 100 quilos no... Deixa eu até conferir aqui o Brasileiro Open. Eu acho que ele não bateu nem 100 quilos, cara. Deixa eu confirmar aqui. Índio Brasileiro Open. Ele bateu 97,5, cara. Ele tá muito longe ainda dos 105 quilos. É um cara que tá preenchendo. Assim como o Vinícius também era um cara que tava preenchendo. Acho que agora ele tá mais perto ali dos 105 quilos. E fica a dúvida, cara, se ele vai conseguir manter esse recorde, porque eu acho que essa disputa vai em direção ao recorde. Eu acho que essa disputa ela tende a ir em direção ao recorde. O Índio, ele é o que tá liderando a nominação. Junto com ele tá o Vinícius, que foi o campeão brasileiro do ano passado. A gente falou lá, umas 105 disputadíssimas, não sei o que e tal. O Vinícius fez um vídeo de um treino dele antes da competição, assim, cara, absurdo. E daqui a pouquinho aquela disputa, começou o Vinícius a largar como um cara favorito, ele que tava meio fora do radar. Ele entrou no radar naquela disputa, naquele vídeo de treino dele e ganhou bem ali a categoria até 105 quilos. Então acho que vai ter essa disputa entre de recorde, em direção ao recorde. Tem outros dois nomes aí que podem acabar ali também entrando, também surpreendendo ali que eu vejo, que é o do Lucas Cauã e o do Otávio, né? O Lucas Cauã, que ele tem feito treinos bem interessantes, né? Ele fez um 272,5 de agacho, que é bem acima do 245 de competição. Fez um 300 de terra muito bom também, então, cara, assim, cara, esse 272,5 dele já é o que? Já é mais quase 20 quilos. Então já é quase 705 ali. 702,5. Cara, assim, parece um nome a ultrapassar a casa dos 700 quilos e entrar nessa disputa. E o Otávio, que era o cara que ele fechou 700, só que ele fechou 700 na 93 quilos do Paulista. Então vamos ver como é que ele sai na 105 quilos. Olha, potenciais a incomodar, hein? Não sei se essa disputa vai ser apenas entre o Índio e o Vinícius. Eu acho que são dois nomes aí com potencial de estar entrando nesse meio aí. E vamos ver se o Índio manterá o recorde nacional, consequentemente, né, deve levá-lo ao título ou não. Terceira questão. Victoria Monteiro irá quebrar o recorde nacional Open, cara. Ela que ficou apenas 1 quilo abaixo do recorde mundial de levantamento de terra. Seria uma quebra de recorde não oficial da Victoria. E deixa só eu pegar aqui certinho os recordes aqui da Open. A Júnior nem vale a pena a gente olhar, porque a tendência é que ela pegue todos eles. Mas assim, o que ela tá mais próximo ali na 5.7 é o de terra. Pra vocês terem uma ideia, o recorde de terra da 5.7 é de 1.75. Ela fez duas com 1.75 no treino. Ela fez a competição, ela fez um terra de 180 quilos. E o recorde total é de 412,5 kg. E nesse paulista aqui ela fez 389,5. Eu acho que, se eu não me engano, foi uma estreia dela no Powerlift. Ela tinha disputado apenas o brasileiro de terra. Então, assim, cara, é uma atleta muito forte, é uma joia brasileira aqui na divisão feminina. Então, vamos ficar atentos aí em que a Victoria pode apresentar. Cara, ela pode ficar com um total superior à das Open, nesse brasileiro Open. Eu acho que ela tem grande chance de ficar com um total superior, ser a 5.7 número 1 no Brasil em 2016. A Victoria, ela que na preparação dela fez um 140 de agacho, um 76 de supino, né? Ela tem uma evolução ali também nos outros movimentos. Não parece tão acentuado assim esse 140 e 76. Foi 7.2 mesmo ali, foi quebra de recorde. Mas assim, cara, pô, uma atleta muito forte. Vamos ver se ela consegue ali. Com certeza o recorde de terra vai ser dela. Vamos ver esse total ali, se ela consegue passar dos 400, quem sabe chegar ali próximo do recorde Open de total da categoria. Então fica aí a questão, será que Victoria Monteiro irá quebrar o recorde nacional Open? Segunda questão, Victor Wilker irá para os 900 quilos, Douglas Peixoto, mais 800 quilos, cara. Pô, cara, que ano que tá sendo para a categoria acima de 120 quilos, cara. Que ano. Teve o Campeonato Brasileiro Open muito bom. Esse Júnior tende a ser bom igual. Eu não acho que tem uma disputa em si entre o Victor e o Douglas. Eu vejo uma vantagem clara do Victor. Mas, cara, o Douglas tá fazendo, assim, uns treinos absurdos, entendeu? Pô, a preparação dele que eu coloquei ali são variações, cara.
É 280 com pausa. É um 176 Larsen. É um 250 de terra com pausa. Então, assim, cara, eu acho que ele vai trazer uma baita evolução. Eu acho que ele vai pros 300 mais de agacho. E assim, cara, talvez o supino dele ali esteja no mesmo nível que o do Victor. O que vai colocar um pouco para baixo em relação ao terra, né? Porque o terra do Victor é muito forte. Mas vamos ver como o próximo ele tá desses 300 também de terra, cara. O Douglas, que é nosso mini Ray Williams brasileiro. E que, cara, tá bem interessante a evolução dele, cara. Tá sendo bem interessante acompanhar os treinos dele. Se eu não me engano, teve marcas até melhores que tá ali no Rios. Eu só não me lembro ao certo das marcas em si, mas eu lembro de ter visto o treino dele muito forte. Então vamos ver o Douglas aí, o que ele consegue entregar. Mas, cara, existe um mundo onde ele faça 800, hein? Existe um mundo onde ele faça 800. E mesmo serve para o Victor, cara. O Victor que eu acho que talvez seja o grande nome aguardado neste campeonato brasileiro, cara. Acho que se a gente pega assim, Júnior, assim, um nome. Se perguntar assim, David, qual o nome tu quer ver disputar esse campeonato brasileiro Júnior? É Victor Wilker. Respondo facilmente, porque, cara, ele é um mais 120 quilos, que ele tem potencial pra ficar com um total maior que o Melo, cara. Ele tem um potencial de ficar um total maior que o Melo. Tem um potencial de ser um atleta júnior que vai ficar com um total superior ao atleta Open. Não seria nenhuma loucura isso acontecer. E assim, ele fez uma preparação dele ali, um 320 de agacha, ele fez um 360 de terra, o supino dele não sei há quantas anos, porque não lembro de ter visto nada. Então, fica a curiosidade aí, ele no Campeonato Brasileiro de Terra, ele fez um 380 que acabou sendo invalidado porque ele retrocedeu, né? Mas assim, cara, absurdo, cara, é um cara absurdo. E veremos, cara, se ele vai conseguir ali chegar dos 900. E ele possivelmente, olha, é um cara que tende a brigar na qual Open, sabe? Quantos anos tem? Quantos anos ele tem ainda mais de Júnior? Vamos descobrir aqui agora. Ele é 2003, o último ano dele de Júnior. Ano que vem ele já vai pra Open. Tá bom, né, cara? Pô, só que me falta, né, cara? Já é difícil. Olha pro meu rostinho, olha pro rostinho do Victor. Já é difícil imaginar que esse cara aqui é mais novo que eu. Bem mais novo que eu. Quando falar que ele tem mais anos de Júnior, aí não dá. Mas, cara, o Victor é um absurdo aí. É mais uma joia brasileira que estará sendo exposta muito em breve. Estará representando o Brasil aí em campeonatos entablados internacionais. E a grande questão, cara, a grande questão para esse brasileiro é quem vencerá a revanche entre Gabriel Embacher e Davi Valdez, cara. Essa é a grande questão, quem vencerá essa revanche? Miguel Andrini pode surpreender? Gabriel Malinski puxará por último, cara. Que grandes questões rodeiam a 93 quilos. A gente começa aqui pelos outros nomes, ele não a disputa em si do Embacher e do Valdez, essa revanche. Mas outros nomes, como por exemplo do Gabriel Malinski, cara, ele que era 83 quilos, 83, se não me engano, ele pesou 80 no último campeonato dele, tá indo pra 93, graças a Deus, e vamos de reto ali ano que vem pra 105 e depois 120, cara, porque parece que tem muito preenchimento ali a ser realizado, parece que ele é um cara meio alto, assim, as pernas dele são muito compridas, nunca vi ele presencialmente pra saber se de fato ele é alto mesmo ou não. Mas ele é um cara com terra muito forte, cara. Ele fez um 312,5 kg em treino, enquanto ainda era um 83. E fica a curiosidade aí, cara, se ele vai puxar por último ou o Embacher, cara, ou o Davi também. Então são três caras muito bons de terra e talvez o Gabriel seja o último a puxar, cara. Com aquele 312,5 kg dele foi bem interessante, ele tem terra muito bom. Então vamos ver como será a consistência dele. Se não me engano, ele está sendo treinado pelo Caico, né? Então vai ser bem interessante o que o Malinks pode estar entregando no terra neste campeonato. Quem sabe ele tá até aparecendo num pódio ali, numa puxada pro pódio. Outro nome também é dele, Miguel Andrini, o disciplinado, cara. Por que ele é o disciplinado? Porque assim, se a gente olhar assim, na disputa, pô, ele é um cara que tem um agacho bem interessante, assim, de 263. Ele tem números bons no geral, só que assim, qual que é o jogo dele? O jogo dele vai ser perfeito, cara. O jogo dele vai ser o 9 de 9. Esse é o jogo do Miguel Andrini. E aí que ele pode surpreender. Porque nessa do Embacher e do Valdez, cara, são dois caras muito fortes. Quando tem dois caras muito fortes se enfrentando, não é apenas a competição ali, entendeu? Não é apenas ser o campeão brasileiro, ser o melhor, é o que pode estar rodeando aquilo lá.
Não existe muita vaidade. Não vejo isso de uma forma pejorativa, tá ligado? Mas tem uma vaidade do atleta de vencer e de superar um grande nome. Então, nisso aí, cara, erros podem acontecer. E nisso aí, o Miguel Andrini, o disciplinado, 9 de 9, pode surpreender, cara. Ele tá vindo aí com questões ali de dor e tudo mais, mas parece que tá limpando cada vez mais, treino a treino. Ele fez duas com 240 de agacho, que, cara, é bem interessante. Sabendo que o PR dele é 263. Se eu não me engano, ele fez 150, alguma coisa assim, algo perto de 150 de supino. E ele fez um terra 230, que saiu sem dor, então tá ótimo. Né? Como ele tá enfrentando dores, a gente vai ver muito que ele consegue limpar dessas dores para de fato apresentar cargas altas, acho que próximo da competição. Creio que seja essa mais ou menos a estratégia. E ele vai ser aquela coisa, cara, vai ser 9 de 9 nessa competição e ver como é que a história ali entre o Embaxério e o Valdez vai se desenrolar para talvez ele acabar aparecendo ali. Talvez ele indo para o segundo lugar, talvez uma vitória, enfim. Depende muito como que vai acontecer esse desenrolar entre Embaxério e Valdez, cara. E pra ser bem honesto, pensava que essa disputa entre o Embaxério e o Davi não fosse acontecer, cara. Eu não tava, assim, confiante, porque Cara, primeiro ano de júnior do Davi, ele tá aumentando de peso, ele tá vindo de uma lesão. Eu fiquei tipo, cara, talvez esse não seja o ano, porque o Embaixador tá vindo numa crescente muito boa. Ele não. Ele não postou agora muito dos treinos dele recentemente, pelo menos que eu me lembre, mas ele postou muitos vídeos ali, já um pouco mais distante ali do brasileiro, tipo assim, com cargas absurdas para várias competições. Então fica aquela curiosidade, assim, pô, quanto que o Embaixador ele deve estar treinando agora, sabe? Quanto que ele deve estar mostrando em seus treinos. Ele tá vendo uma evolução muito boa. Só que assim, cara, eu pensei, pô, não vai dar pé pro Davi agora, tá ligado? Esse ano. Muito por conta da lesão. Só que assim, cara, ele entregou um 270 de agacho como se fosse nada. E aí, esse 270 de agacho fez me lembrar que, é claro, cara, a gente tá falando do Davi Valdez, porra. Você tá falando de um dos principais nomes do futuro brasileiro, se não o principal nome. Então, cara, não subestime, porque o homem é brabo, o homem é medalhista de ouro em mundial. Então, assim, 270 que colocou assim, me lembrou quem é o Davi Valdez e de fato essa disputa será bem forte. E fica curiosidade, cara, fica curiosidade aí. O Embaixador vai precisar ser um pouco mais consistente no agacho dele, né? Ele ter perdido muitos pedidos assim, e não é aquelas pedidas tipo assim, perdeu a terceira, tipo assim, sempre uma do meio, assim, uma coisa meio aleatória. Coisa que também o Davi também tem acontecendo nos últimos campeonatos, né? Aconteceu no Mundial, perder a primeira pedida no Brasileiro e tudo mais. Vamos ver como é que vai estar a consistência dos dois no agachamento. Cara, o Davi ele aumentou de peso, então a tendência é que o supino dele tenha uma crescente. Agora não sei se é uma crescente suficiente para tirar esses 20 quilos de diferença entre o Embaixador. Porque o Embaixador provavelmente também evoluiu nesse meio tempo. Então fica aquela questão. E o Terra, né, cara? São dois caras com Terra absurdos. A gente viu ali, pô, o Embaixador puxou 318, o Valdez ali, ele até pouco tempo atrás, ele tinha um recorde Open da 83 quilos de levantamento terra, mesmo sendo atleta sub-júnior. Fica a grande questão, cara. Quem vencerá essa disputa? Quem vencerá Embaxé? Davi? Quem vencerá? Qual é a sua aposta? Você que está assistindo esse vídeo, quais são as suas apostas referentes a essas questões? O que vocês acham que irá acontecer de acordo com elas? E quais são as suas questões, cara? O que você espera que seja respondido nesse brasileiro? Quais são as suas expectativas? Esse aqui não é um vídeo de análise, assim, de previsão, mas é um vídeo de análise referente ao campeonato, as questões a serem respondidas, para depois a gente fazer um vídeo depois do campeonato sobre os fatos que a gente concluiu, né, com o Brasileiro Júnior, mas agora, por enquanto, fica questões. O que será que vai ser respondido a partir dessas perguntas aí? Também farei um vídeo sobre o Sub-Júnior e o Universitário, tá? Não vai sair na semana que vem, vai sair na outra semana, que semana que vem sai em relação ao Europeu. Então, na outra semana teremos um vídeo sobre o Brasileiro Sub-Júnior e Universitário. Também teremos um podcast na segunda-feira sobre o Europeu, na verdade, o outro que será sobre o Brasileiro. Aí começar uma sequência aí de coberturas já direcionada todas elas para o Campeonato Brasileiro Júnior e Sub-Júnior. Então, fiquem atentos, senhoras e senhores, porque muita coisa aí está por vir. Por favor, se inscrevam no canal da Underdog Studio, curtem e compartilhem nosso conteúdo, porque é essencial para a existência, para a continuidade deste projeto aí. Estamos sofrendo vários reveses, cara. Pô, o Powerlift é um
Parece assim, cara, tudo acontece, tudo dá errado, cara, é incrível. Levei esse strike aí da EPF, mas enfim, cara, continuamos com o projeto porque muita coisa tem pra sair ainda. Vocês não viram nada, cara. Um grande projeto está para lançar no segundo semestre, então nos acompanhe aí, Underdog Studio. Me siga lá no Instagram, alos.underdog. E se você quer fazer parte de uma equipe de Powerlift, quer iniciar no Powerlift, entre em contato aí, faça parte da Underdog Crew. Link do formulário aqui na descrição. Você será muito bem-vindo à nossa equipe. Por hoje era isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.